Tudo começou em 2017, quando meu filho mais novo nasceu. Após o parto, eu estava bem, me sentindo saudável e cheia de alegria. 6 dias depois de sair do hospital, comecei a me sentir estranha. Foi então que, de repente, desmaiei. Voltei às pressas para o hospital e, após alguns exames, os médicos diagnosticaram um acidente vascular cerebral. Tive um derrame cerebral grave e precisaria de cirurgia imediata. A operação foi um sucesso, segundo os médicos. Eu estava estável e começaram a planejar o meu despertar da sedação no 3º dia após a cirurgia. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Um catéter que monitorava a pressão intracraniana no meu cérebro foi expulso de forma inesperada, o que deixou a equipe médica em pânico. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Novos exames mostraram algo alarmante. O mesmo problema que havia atingido o lado esquerdo do meu cérebro estava agora começando no lado direito. Era iminente um segundo derrame cerebral. A situação era crítica, e os médicos, embora não soubessem exatamente o que estava causando isso, fizeram de tudo para conter o avanço. Eles começaram com medicação intravenosa, mas não funcionou. Então tentaram um procedimento mais invasivo, injetar medicamentos diretamente no meu crânio, passando pela perna até o cérebro. Fizeram isso 8 vezes. 8 tentativas desesperadas. Quando a 8ª tentativa falhou, os médicos perceberam que não havia mais nada que pudessem fazer. Naquele momento, o que ainda mantinha meu corpo vivo era um respirador artificial. Era véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, e eu estava inconsciente, ligada a um respirador artificial após sofrer um grave derrame cerebral. Naquele momento, os médicos informaram ao meu marido que talvez fosse hora de me desconectar. Ele olhou para a data, pensou em nossos filhos, e decidiu que não. Não hoje, não nessa data, ele disse. Os dias se passaram. Em 3 de janeiro, quando já estavam considerando novamente me desconectar, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a dar sinais de reação. Era sutil, mas suficiente para que os médicos interrompessem qualquer plano de desligar os aparelhos. Aos poucos, comecei a mostrar melhoras, e, no dia 18 de janeiro de 2018, abri os olhos. Eu estava oficialmente fora do coma. Apesar das sequelas e das limitações físicas, eu tinha voltado. Era como renascer. Mas a história que quero contar não é apenas sobre o que aconteceu aqui, neste plano. Enquanto os médicos faziam tudo o que era possível para me salvar, eu vivia algo completamente diferente em um lugar que parecia além do que podemos compreender. Minha última lembrança antes do derrame foi de estar sentada na cama, colocando os tênis. Durante o Natal, havia sentido uma dor de cabeça insuportável. Mesmo com medicação, o mal-estar só piorava. No dia 25, os médicos disseram que eu precisava ir ao hospital. Quando estava me preparando para sair, tudo apagou. Nesse momento, minha percepção mudou. Não sei se era um sonho ou algo mais profundo, mas lembro-me de ver coisas simples e até engraçadas, como pessoas dançando ao meu redor ou me banhando. Não havia medo ou dor, apenas cenas desconexas, talvez efeito dos medicamentos. Depois de um tempo, tudo mudou. Senti como se estivesse sendo chamada para casa. Era como se um túnel me puxasse suavemente, guiando-me. A sensação era indescritível, não havia angústia, apenas um desejo profundo de seguir aquele caminho. Eu sabia que estava indo para casa, e isso me preenchia de paz. Ao mesmo tempo, algo começou a despertar dentro de mim. Antes de seguir adiante, senti que precisava limpar minha alma. Comecei a reviver momentos da minha vida em que tinha agido movida por medo, ego ou insegurança, em vez de amor. Era como assistir a um filme, mas em vez de julgamento, eu comecei a compreender aquela versão de mim mesma, como se estivesse olhando para uma criança frágil. Vi como o medo, a insegurança e até o ego me levaram a fazer escolhas que, na essência, não eram baseadas no amor. A cada cena que eu revivia, algo extraordinário acontecia, eu começava a perdoar. Perdoar a mim mesma. Era como se eu abraçasse aquele eu de cada momento da minha vida, com todas as suas falhas, com todos os seus erros. E, ao fazer isso, comecei a sentir uma leveza indescritível.
Era como se uma carga invisível fosse desaparecendo. Depois de muito tempo, ou que parecia ser uma eternidade, percebi que não carregava mais raiva, mágoa ou ressentimento. Era só amor. Apenas amor. Quando esse processo terminou, senti que estava sendo levada para casa. Não sei explicar exatamente o que significa casa, mas era um lugar de paz absoluta, de acolhimento. Eu sabia que era para lá que eu devia ir. No entanto, algo aconteceu. Lembrei-me dos meus filhos. Eles ainda eram tão pequenos, precisavam de mim. Nesse instante, meu coração foi tomado por um amor tão profundo que eu sabia que não podia partir. Pedi para voltar. Foi nesse momento que me vi em um lugar diferente, como um bosque. Eu estava sentada em uma cadeira, e diante de mim havia uma luz radiante. Não era uma luz qualquer, era algo que transmitia uma paz infinita. Para mim, naquela luz, estava a figura de Jesus, alguém que sempre associei como meu guia espiritual, por minha fé católica. Olhei para ele e implorei: eu não posso ir, meus filhos ainda são tão pequenos, eles precisam de mim. Por favor, me ajude a voltar. Ele me respondeu com serenidade: voltar faz parte do seu livre-arbítrio. É a sua escolha. Com lágrimas nos olhos, insisti: sim, eu quero voltar. Por eles. Porque eles precisam de mim. Ele sorriu e disse: está bem, você pode voltar. Eu sabia que minha alma estava pronta para dar um passo adiante, mas algo me fez hesitar. Foi nesse momento que me tornei consciente do estado do meu corpo. Ele estava completamente debilitado. Eu tinha passado dias em coma, sem me alimentar, sem me mover, e o derrame havia deixado sequelas graves. Perguntei àquela presença luminosa se eu conseguiria voltar, e ele respondeu com serenidade: isso não faz parte do seu livre-arbítrio, mas foi concedido. Curiosa, perguntei: quem me concedeu essa chance? E ele, de forma firme e amorosa, respondeu: Deus. Então, algo aconteceu. Foi como se, naquele instante, eu fosse puxada de volta para o meu corpo. Lembro-me de abrir os olhos e ver tudo branco ao meu redor. Não entendia onde estava. Só ouvia os sons constantes das máquinas e sentia meu corpo preso, com as mãos e os pés amarrados. Naquele momento, senti medo e angústia. Não sabia como havia chegado ali, nem reconhecia o lugar. Era aterrorizante. Mas, de repente, vi novamente aquela presença luminosa, Jesus, que me dizia com uma voz calma e tranquilizadora: fique tranquila, tudo está bem. Eu estou aqui com você. Essas palavras me acalmaram profundamente. Mesmo em meio ao caos ao meu redor, senti uma paz indescritível. Mas então, tudo escureceu novamente. Depois disso, acordei várias vezes, mas minha memória é confusa sobre esses momentos. A história clínica relata que eu abri os olhos e tentei falar algumas vezes antes de finalmente recobrar totalmente a consciência. Porém, a primeira vez que me lembro claramente de estar desperta foi quando o respirador havia sido retirado. A partir daí, senti a presença constante de Jesus ao meu lado, como um guia e companheiro. Eu sentia duas presenças diferentes ao meu lado, o tempo todo. Uma delas era de Jesus, que me guiava e me confortava, como um amigo próximo. Ele estava ali para me ajudar a caminhar por aquele momento tão difícil. Mas também havia outra energia, algo maior, mais abrangente, que eu reconhecia como Deus. Essa presença divina era constante, como um todo que envolvia tudo ao meu redor. Não precisava se manifestar de forma visível ou audível. Deus simplesmente era. Ele estava ali, sempre presente, e isso era suficiente para eu sentir uma paz profunda, mesmo diante de tantas dificuldades. Nos primeiros dias após o coma, meu corpo estava completamente debilitado. Eu não conseguia me mover, não entendia como tinha chegado naquela situação, e não fazia ideia de como enfrentaria aquilo tudo. Foi um período muito confuso. Mas, ao mesmo tempo, algo mágico acontecia. Cada pergunta que surgia na minha mente: por que isso aconteceu comigo? Para que estou passando por isso? Era respondida quase que instantaneamente. Não havia necessidade de alguém me explicar.
A resposta vinha de dentro de mim, como se fosse soprada diretamente do céu. E as respostas eram sempre claras e carregadas de amor. Isso está acontecendo porque sua alma precisava dessa experiência. Isso está acontecendo para que você compreenda o que realmente importa. Enfrente tudo isso com amor. Essas mensagens começaram a transformar completamente a maneira como eu encarava aquele momento tão difícil. Quando despertei, inicialmente senti uma mistura de medo e angústia. Não conseguia entender nada. Por que eu estava presa àquela cama? Por que meu corpo não respondia? Mas, a cada resposta divina que chegava, fui encontrando força e propósito. Eu passei a encarar cada pequeno desafio com gratidão. Comecei a enxergar beleza no processo, mesmo quando parecia tão difícil. Essa energia constante ao meu lado me ajudava a entender que, apesar de todo o sofrimento, aquilo era uma oportunidade para minha alma crescer, para eu aprender a importância do amor e da fé em tudo que faço. Depois de tudo que vivi com a experiência de quase morte, achei que havia compreendido o motivo de tudo aquilo. Mas, há cerca de um ano, algo inesperado aconteceu: meu marido faleceu. Naquele momento, quando retornei do hospital, completamente exausta, consegui dormir um pouco. Foi um sono curto, mas intenso, porque, durante aquele breve descanso, tive um novo encontro com Deus. E dessa vez, a conversa foi ainda mais impactante. Eu me lembro de questioná-lo: por que isso aconteceu? Estava tudo caminhando tão bem. Por que meu marido teve que partir agora? Foi então que recebi uma resposta que transformou completamente a minha compreensão: você pediu por isso. No início, não entendi. Como assim, eu pedi? Isso não fazia sentido. Mas Deus, com sua infinita paciência e amor, me fez lembrar de algo muito importante. Ele me levou de volta ao momento em que eu estava entre a vida e a morte, quando tomei a decisão de retornar por causa dos meus filhos. Naquele outro plano, onde o tempo não existe como o conhecemos aqui, minha alma sabia o que estava por vir. Eu sabia que meu marido partiria em breve e que meus filhos ficariam sem pai. Foi por isso que implorei para voltar. Não apenas por eles, mas porque eu sabia que precisaria estar presente para guiá-los, amá-los e protegê-los. Deus, então, me fez enxergar tudo de forma clara, como se eu estivesse assistindo a um filme. Ele me mostrou todas as respostas que eu buscava. Desde que saí do coma, eu tinha sonhos recorrentes com meu marido. Em um deles, ele sempre aparecia correndo, como se estivesse se lançando em direção a algo. Eu nunca conseguia ver o que vinha depois. Naquela noite, após sua morte, finalmente vi a cena completa. Meu marido corria e, em seguida, se lançava nos braços de Deus. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu entendi que nossas almas tinham um acordo, um propósito maior que transcende este plano. Mesmo sem lembrar aqui na Terra, ambos sabíamos que a minha volta era necessária. Eu voltei para nossos filhos porque, no fundo, sabia que ele partiria. Essa compreensão foi um alívio. Não foi fácil, é claro. A dor da perda é real, mas a visão de que tudo foi guiado pelo amor puro me trouxe uma paz indescritível. Foi como perceber que tudo fazia parte de um plano perfeito, uma obra divina que eu não conseguia entender completamente até então. Hoje, olho para essa experiência e só consigo ver beleza. É como um trabalho em equipe entre mim, meu marido e Deus. Um movimento harmonioso, conduzido por amor, que cuidou dos nossos filhos antes mesmo que qualquer um de nós percebesse. Ao longo da minha jornada, algo se tornou absolutamente claro para mim: todos nós temos acesso direto a Deus. Quando falo de Deus, não me refiro apenas a uma figura religiosa, mas àquela energia pura, avassaladora e cheia de amor que nos envolve e nos atrai. É aquela presença que nos faz sentir completos, em paz, onde tudo faz sentido. Cada um pode dar um nome diferente a essa energia, mas, para mim, é o que chamo de Deus. O que acontece é que, desde pequenos, somos ensinados a ignorar essa conexão. A desacreditar que aquela voz amorosa, que muitas vezes ouvimos dentro de nós, pode ser Deus. Mas eu vivi isso de forma tão intensa que não tenho mais dúvidas:
Ele está sempre conosco, nos guiando, nos amando, nos chamando de volta para casa. E aqui está algo que aprendi e quero dividir com vocês. O ato de voltar para casa, ou seja, deixar este plano e ir para o próximo, é tão cheio de amor quanto o de ficar. Muitas vezes pensamos que o voltar é ruim e o ir é bom, ou vice-versa. Mas a verdade é que ambas as decisões são movidas pelo amor, um amor absoluto e profundo. Muitas pessoas me perguntam por que eu consegui voltar, enquanto outras não conseguem. E eu digo, não é uma questão de quem pode ou não, mas de propósito. No meu caso, voltei por um ato de amor imenso, pelos meus filhos, porque sabia que eles precisavam de mim. Mas isso não faz a decisão de quem parte menos bela. Retornar ou ir é sempre um movimento do coração, guiado por algo maior do que nós mesmos. Há alguns anos, se você me perguntasse se essa experiência me deixou mais feliz, talvez eu dissesse que não. Afinal, enfrentei enormes desafios físicos, um processo de reabilitação doloroso, e mudanças que transformaram minha vida de maneira irreversível. Mas hoje, eu posso dizer com toda certeza, sim, eu sou muito mais feliz. Essa felicidade não vem da ausência de dificuldades, mas de uma paz na alma que é incomparável. Eu entendi as verdadeiras razões pelas quais estou aqui, o que me motiva a cada dia, e isso é algo que eu jamais trocaria. Minha vida mudou completamente. Além dos desafios físicos, algo profundo aconteceu comigo. Hoje, sou capaz de me colocar no lugar das outras pessoas de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Eu sinto o que elas sentem, entendo o que as move, compreendo suas dores e suas alegrias. E, por mais incrível que pareça, também consigo perceber quando alguém está prestes a fazer a transição para outro plano. Esses talentos, como alguns chamam, são dons que todos nós temos, mas que muitas vezes passamos a vida inteira ignorando ou negando. Para mim, foi preciso passar por essa experiência para despertá-los. Se hoje alguém me perguntar qual é a maior lição que tirei de tudo isso, a resposta é simples e profunda: o amor. Tudo na vida se resume a amar. Amar em cada decisão, em cada movimento, em cada sentimento. Quando o amor é a força que te guia, tudo ganha sentido. Portanto, se posso deixar uma mensagem para vocês hoje, é essa: vivam com amor. Tomem decisões movidas pelo amor. Sintam, experimentem e compartilhem o amor em tudo que fizerem. Porque, no final, o amor é a resposta. Obrigada por me ouvirem. Que o amor seja sempre o caminho de cada um de vocês. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.